Boa noite, irmãos. 19 horas. Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje. Como vocês sabem, domingo passado nós iniciamos o estudo do livro de Ruth. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia, no capítulo 2 de Ruth. Vamos fazer a leitura. Eu já comecei, irmão. Achamos, capítulo 2, vamos fazer a leitura? Vou fazer a leitura. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. A hora de comer, verso 14, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo:
até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhem, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. 18. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tem. Disse Noemi a sua nora, Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Vamos orar, irmãos queridos? Senhor, muito obrigado por essa noite especial. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Não sabemos os teus planos. Nós sabemos, Deus, que o Senhor quer usar a tua palavra em nossas vidas. É o que eu peço ao Senhor. Deus, use esse estudo de Ruth, capítulo 2, para desafiar a nossa alma nessa noite, Pai. Para nos encorajar, para nos despertar, Senhor. Até mesmo para nos corrigir, para nos fazer enxergar, Deus, o caminho certo. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. A Ruth é uma história empolgante, uma história singela, uma história simples, uma história curta, mas uma história empolgante, uma história deslumbrante, uma história encorajadora, né? No capítulo 1, nós aprendemos da renúncia de Ruth, né? Como ela abriu mão, renunciou a tudo quanto tinha, igual a gente está aprendendo lá em Lucas 14, 33, né? Na reunião de oração de quarta-feira, né? Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ruth, a semelhança, né, de Lucas 14, 33, ela renunciou à vida dela. A gente viu aqui que até Boaz ficou sabendo disso e reconheceu isso para ela, que ela deixou o pai, a mãe, a terra dela, o país dela, deixou tudo para trás, né? Para estar com a sogra dela, para acompanhar, para auxiliar, para servir a sogra dela, para aprender com o Deus da sogra dela. Então nós vimos da renúncia de Ruth. Nós vimos também do comprometimento dela com Noemi. Ruth era uma mulher comprometida. E hoje a gente vai ver os desdobramentos desse comprometimento. Porque é fácil você falar assim, eu vou. Aí na hora que chega lá, né? Na hora que está tudo difícil, aí você fala, para que eu vim? O que eu vim fazer aqui, né? O que eu vim fazer nessa igreja? Igreja cheia de problema, difícil, né? Então é essa hora que a gente vê realmente, né, o comprometimento de Ruth. Na hora que ela sai para trabalhar, né? Não tinha marido, não tinha sogro, não tinha homem na família mais. Então ela tinha que fazer às vezes, né? Uma vez que a sogra já era mais velha, não tinha condição física de fazer isso, né? Então aprendemos isso. Aprendemos com Ruth como deve ser a atitude da igreja. Lembra que Ruth ela é uma figura, ela é um símbolo da igreja, né? A igreja deve renunciar a tudo quanto tem e seguir Jesus, né? A igreja deve ser comprometida com o Senhor Jesus
E até eu vou além, né? A igreja deve ser comprometida em apoiar o povo de Israel, que é o povo de Deus, ok? Assim como Ruth apoiou a sua sogra, né? Noemi. Hoje nós veremos no capítulo 2, né? Da disposição de Ruth para servir. Eu falei de comprometimento e hoje esse comprometimento se torna prático, porque ela vai para o campo servir, ela vai trabalhar desde cedinho até o fim da tarde, né? Para uma senhora, um trabalho na lavoura, né? Isso é comum, né? No Brasil, vamos dizer assim, né? Mas é um trabalho duro para a mulher, né? Um trabalho árduo. Aprenderemos também não só da disposição dela para servir, mas da humildade de Ruth. Nós vamos ver isso com mais detalhes, eu vou falar com mais detalhes, tá? Também nós vamos aprender da devoção de Ruth, porque o próprio Boaz reconheceu que ela é uma mulher diferente. Toda a cidade reconhece que você é uma mulher virtuosa, né? Ele vai falar isso mais para frente, né? Lá no capítulo 3, né? Vai falar isso. Então, nós vamos ver da devoção de Ruth, né? E nós vamos ver da gratidão de Ruth também, ok? Então, tudo isso a gente pode aplicar em nossa vida, tá? Então, vamos para algumas perguntinhas. O versículo 1 identifica Boaz, né? Você vê que o autor do livro, ele começa o capítulo 2 falando no versículo 1 do capítulo 2 sobre Boaz, né? Ele não começa contando a história, ele começa falando: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, blá, 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 blá. Então vamos lá, o que o capítulo 2 diz sobre esse homem? Que tinha din-din, tinha muita grana. Qual que é a palavra, qual que é o termo exato que aparece aí, cara? Tinha muitos bens. Senhor de muitos bens, né? Se você presta atenção no capítulo todo, aliás, no livro todo, você vai notar que ele tinha um campo, ou pelo menos ele tinha uma parte de um campo, né? O Boaz, né? Então ele era dono de uma parte de uma propriedade, né? Ele tinha uma colheita a fazer, né? Ele tinha servos e servas, diz o texto aí, né? Ele tinha até um encarregado, quer dizer, ele não tinha poucos servos, porque ele tinha um encarregado para tomar conta dos servos, não é? Então ele tinha um encarregado, tinha vários servos. Então certamente ele era um homem de posse, né? Mas esse termo aí, quando fala um senhor de bens, muitos bens, não significa apenas financeiro, né? Alguém falou alguma coisa aí? Ele era um homem de valor, esse é o termo, né? Valioso, valoroso, não é? Ele era um homem de valor. Então pode dizer respeito tanto às questões financeiras, posses materiais, quanto também de caráter, né? Um homem de valor. O que mais que o texto fala sobre Boaz? No 20 ela fala que ele é um dos nossos resgatadores. Isso. Irmãos, mas qual que é a primeira informação que a gente tem dele no versículo 1? Parente de Elimeleque. A Bíblia não descreve qual o grau de parentesco, se era irmão, se era primo, se era sobrinho, se era tio. A gente não sabe o grau de parentesco dele. Não era um grau muito distante, né? Porque nós vamos chegar lá no resgatador, né, Maurício, daqui a pouco. Ele era senhor de muitos bens e ele era um dos resgatadores de Noemi. Alguém sabe explicar bem o que significa isso? Alguém pesquisou, aprendeu? Eu aprendi o que é resgatador. Resgatador é aquele que paga dívida, alguma coisa assim. É uma coisa desse tipo. É, mais ou menos isso. Mas alguém sabe explicar assim? Alguém pesquisou, foi atrás? Então, ó, quando um judeu ficava pobre, ok? A lei de Moisés, ela dava subsídios, recursos, para que esse homem não falisse, vamos dizer assim, para que a família dele não fosse para a miséria, tá? Então, o que a lei ensinava, tá?
Então, quando um judeu empobrecia e ele ia vender a terra dele, ou às vezes ele ia vender a si mesmo como escravo, ele ia se oferecer para ser escravo. Ó, eu estou me vendendo para ser escravo. Por quê? Porque ele estava numa situação muito difícil, né? Então, o que a lei falava? Que o judeu podia fazer isso. Só que a lei também falava que um parente, o parente mais próximo daquela pessoa, podia comprar, por exemplo, o campo que ele vendeu, a terra, o terreno que ele tinha, que era da família dele, né? De volta, né? Eu vendi meu terreno por R$2.000, né? E aí o resgatador ia lá e falou: ó, tá aqui o dinheiro, devolve para ele o terreno, agora, no ato, né? Ou se ele se oferecesse como escravo, ele podia lá fazer a mesma coisa, toma aqui o valor, né? E deixa de ser escravo no exato momento. Então, essa pessoa era chamada de resgatadora, que pagava o preço, o resgate, né? Então isso é resgatador, tá? Nós vamos ver mais desdobramentos disso um pouco mais para frente. O termo parente chegado é uma gíria? Já começou mesmo? Próximo, né? Mais chegado, né? Mais próximo, né? Mais chegado, mais próximo. Depois é que mudou, né? Depois é que, na verdade, a palavra que não é uma gíria, ela se torna uma gíria, né? Mas ela não é gíria, né? E o que significa o nome Boaz? Provavelmente, muito provavelmente, significa nele a força, né? Nele a força. Beleza. O versículo 2, ele nos mostra uma grande virtude de Ruth. Irmãos, versículo 2, qual é a grande virtude de Ruth que está aí no verso 2? Trabalhadora. Isso aí, Carlão. Trabalhadora. Lê para mim bem forte o verso 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mo favorecer. Então, ó, Ruth demonstrou disposição para trabalhar duro. Elas tinham chegado lá da terra de Moabe, não é? Então, elas não tinham recursos, então ela precisava trabalhar para comer, não é? Então ela falou: olha, deixa-me, olha que interessante, deixa-me, ela pede a sogra autorização para sair e ir fazer esse trabalho aí, ó. O que diz aí o texto? Apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Se você presta atenção, lá no versículo 7, diz assim, finalzinho do versículo 7, ó. Assim ela veio, desde pela manhã até agora. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Versículo 17, diz assim: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Ela não só colheu, mas ela debulhou. Ela tirou a palha. Ela teve esse trabalho. Ela não só pegou, colocou tudo na sacola e foi embora. Não, ela pegou, tirou a palha, descascou, vamos dizer assim, né, a cevada, né, e guardou só o que era mesmo útil para o alimento, né? E aí deu quase um éfa. Vocês sabem quanto que é mais ou menos isso, irmãos? Quase 25 quilos. Isso é aproximadamente uma refeição para 10 pessoas. Então, de um dia, ela colheu o suficiente para 10 pessoas. Dava para ela e Noemi passar quantos dias, irmão? 5 dias, né? Será que esse debulhar realmente é só tirar a casca, não é soltar esse milho do saco? Então, na verdade, não era milho, né? Era cevada. Então, assim, eu não entendo muito bem de agricultura, né? Quando a gente era menino, aí minha mãe criava galinha, aí minha mãe tinha um milho, né? Sim. Ela punha milho lá e jogava com a galinha. É. Mas igual você explicou, não é um milho. Cevada. É porque a gente pensa que é milho por causa da palavra espigas, né? É. O versículo, É. normalmente a gente associa.
Então, assim, eu posso até pesquisar e trazer mais informação depois, mas eu não achei que fosse assim muito relevante. Mas eu posso pesquisar, Maurício. Então, irmãos, ela trabalhou duro, não é isso que a gente aprende aí? Ela pegou muita comida, muita cevada, quase 25 quilos de cevada. Ela era jovem. Como que a gente sabe disso? O versículo 8, quando Boaz fala com ela, disse: ouve, filha minha. Boaz era mais velho do que ela, suficientemente mais velho para chamar ela de filha, assim como Noemi também chamou ela de filha, não é? Então, em comparação com Noemi, Boaz parece que tinha uma idade parecida com Noemi. Talvez Boaz fosse da geração de Noemi, de Elimeleque, e Ruth fosse uma geração mais nova, né? O que a gente sabe é que ela era mais nova, né? Que tinha força para trabalhar, né? Ao contrário de Noemi, né? Que ficou em casa, né? Então, ela era jovem, suficientemente jovem para trabalhar, né? E se prontificou a ganhar o alimento. Não só para ela, mas para ela e para a sogra dela. Lembra do comprometimento que ela fez? Ela fez um comprometimento. E agora ela está mostrando disposição. Então, disposição acompanha, né? O comprometimento, ou deveria acompanhar, né? O comprometimento. Então, já pegando um gancho aqui, irmãos queridos, né? Quando a gente olha para as igrejas de hoje, somente igrejas mais antigas do que a nossa. A nossa igreja tem quantos anos? Instituição? 17 anos, né? Mas, por exemplo, vamos olhar a igreja do bairro Tubalina, né? Lá desde 1982. Então, são quantos anos? 35 anos. Você vai lá fazer uma visita, se você olha assim, ó, você vê muitas cabecinhas brancas. Grande parte da igreja idosa. Tem muitos casais de jovens, né? Mas grande parte da igreja idosa, né, Marcos? Verdade isso? E assim, por exemplo, tem informação de outros pastores, né, de outros irmãos, que as igrejas, boa parte delas, não todas, são idosas, né? Assim, meia idade para cima, né? Olha, talvez para nossa realidade. Hoje nós temos adolescentes lá, são 6, a sala de adolescentes, e nós temos jovens, né? 4, 5, 6, 7, contando aqui que ainda não são casados, jovens solteiros, né? 7. Mas desses 7, nem todos ainda são membros, né? Então, assim, tirando um casalzinho que já vai casar, então vai abaixar para 5. Então, a nossa sala tem uns 40 matriculados. Então, é uma proporção pequena, né? É isso que eu quero dizer. Então, quando você olha para Ruth, né, uma pessoa que se dispôs a trabalhar, né? E eu quero chamar a nossa igreja para isso, né? Olha, siga o exemplo de Ruth. Disponha-se para servir, né? Às vezes, nós gastamos a nossa energia, a flor da nossa juventude, construindo a nossa vida, construindo a nossa casa, comprando o nosso carro, que não tem nada de errado com isso, mas a gente acaba gastando o melhor das nossas energias para nós mesmos, e a igreja fica aí, em stand-by, esperando alguém falar: eu vou servir o Senhor, né? Eu vou pegar um cargo e vou trabalhar para Cristo nessa igreja, eu vou me dedicar, né? Então, sirva o Senhor como Ruth, dedique-se, como ela se comprometeu e depois se dispôs, né? Dedique. Se você se sente ainda jovem, dedique as suas forças para Deus, antes que você fique igual o Noemi, se é que já não está, né? Dedique o melhor da sua energia para Deus. Lembra lá de Eclesiastes, né? Lembra de Provérbios, antes que venham os maus dias, quando você fala: não dou conta nem de segurar um copo, né? Então dedique a força que você tem para Deus, né? Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, né? Então, e se você já está numa certa idade, assim, uma meia idade, mas tem disposição para servir, sirva também. Tem saúde para servir, sirva também. O melhor que você pode para Deus, assim como Ruth, ok?
aplicação aqui de hoje, tá? Continuando. Que outra grande virtude, além de trabalho pesado, trabalho duro, nós vemos aí no versículo 7. Capítulo 2, verso 7. O que mostra isso, Selma? Quando ela pede para o rapaz, para o encarregado, que virtude ela demonstra quando ela faz isso? Hã? Humildade, não é? Ela não chegou chegando assim, ó, seguinte, eu vou colher aqui, tá? Não, ela chegou, olha, meu senhor, será que eu posso colher? Rebuscar ou respingar, dependendo da tradução, né? Tá assim, né? Nós vamos chegar lá. Será que eu posso fazer isso, né? Ela mostrou humildade e também mostrou obediência, né? Porque o que mandaram ela fazer, ela fez, né? Ó, faz aqui, senta aqui, ela sentou. Faz isso aqui, ela fez, né? Ela se submeteu. Ah, mas ela estava precisando, né? Claro. Mas nós vamos ver o que ela vai... Vamos observar a vida de Ruth no capítulo 3 e no capítulo 4. Vocês vão ver que essas características permanecem na vida de Ruth, né? Comprometimento, disposição, humildade, obediência, né? Tudo isso permanece na vida de Ruth. Muitas vezes falta a nós essa humildade, né? A gente quer chegar chegando. A gente quer chegar e sentar na janelinha, não é assim? A gíria, né, Carlos? A gente não quer fazer quem que é o responsável pelo conjunto de música? Eu gostaria de fazer um teste, eu amo música, eu quero muito aprender. O negócio é o seguinte, eu canto, eu sou tenor, dá licença que agora é minha vez, né? Então assim, não tem, muitas vezes, em nossos corações, a mesma humildade que Ruth tem. E se alguém falar assim, não, aí pronto. Se alguém falar não, vou embora dessa igreja, né? Não, a gente precisa de humildade, né? Para entender que Deus colocou alguém responsável por você, né? E esse alguém vai dar conta, a Bíblia fala isso, que esse alguém vai dar conta da sua vida para Deus, né? Hebreus 13:17. Já aprendeu isso já, sobre líderes, né? Então, humildade que a gente precisa aprender, né, com Ruth. Siga o exemplo de Ruth. Sirva com humildade. Coloque-se à disposição. Eu quero servir. Eu quero aprender. Sabe? Eu quero aprender com a experiência de quem está aqui há mais tempo. De quem está trabalhando, de quem está servindo há mais tempo. Mais uma pergunta. Vamos lá. O que Ruth quis dizer com apanhar espigas atrás daquele que me favorecer? Qual era o trabalho mesmo que ela estava fazendo, gente? Que tipo de trabalho é esse? Vocês sabem? Então, a lei de Moisés também fazia provisão para os pobres, para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. Necessitados seria pobre, né? Mesma coisa, né? Para os estrangeiros. Então ela se encaixa tanto como estrangeira, como pobre, quanto viúva. Ela se encaixa em 3 desses critérios, né? Qual era a provisão, Selma? Quando o judeu ia fazer a sua colheita, o que caísse no chão, ele não podia voltar para pegar. Não podia. Deus falou, o que cair, você deixa para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros, né? E também os cantinhos, as beiradas, você não colhe. Se tiver lá no cantinho, lá na beiradinha, você não colhe. Deixa também para esse grupo, porque eu sou o Senhor, eu vou suprir você, eu vou cuidar de você. Isso é uma provisão que Deus fez. Olha como Deus é maravilhoso, gente, né? Deus é maravilhoso, né? Então, esse trabalho de rebuscar, respingar, era isso. Então, eles ficavam atrás dos colhedores, né? Vamos dizer assim, daqueles que colhiam as espigas ou
o que tinha para ser colhido, né? E o que caía, ela ia catando, pegando, colhendo para ela. Não era só ela. Tinha outras pessoas lá, né? Sempre tinha. Sempre, Jesus falou, sempre haverá pobres, né? Jesus não falou isso, né? A mim, ela, quando a mulher lá quebrou o perfume, né? Derramou sobre Jesus. Ah, por que não vendeu isso aqui e deu para os pobres? Olha, pobre, você sempre vai ter oportunidade de fazer isso. Ah, comigo não, né? Então sempre tem gente em situação difícil, né? Certamente tinha também lá com Ruth. Então o que é isso? Era uma prática ensinada na lei de Moisés que Ruth parecia conhecer, né? Porque se ela pediu Noemi para fazer isso, é que ela sabia que isso acontecia lá em Israel, não é? Vai ver se acontece por aqui. Cai no chão lá, leva até a terra junto, né? Depois tem que separar a terra dos frutos, não é? Porque ela tinha pelo menos uma noção de que era assim que funcionava. Então, mais um indício que ela conhecia a lei de Moisés, que ela aprendeu da lei de Moisés com Noemi. Talvez até com seu esposo, né? O Malom, né? Marlon. Então os textos são esses, tá? Que falam sobre a provisão de Deus. Onde, irmãos, nós notamos a soberania de Deus no versículo 3? Onde que a gente percebe a soberania de Deus no versículo 3? O que diz aí no texto da Bíblia? Por casualidade. Por que casualidade? Porque não foi intenção dela ir para lá, não é isso? Ela falou, eu vou lá no campo de Boaz. Não foi isso. Ela não sabia de quem era o campo. Mas quem sabia? Deus sabia. Não é? Então essa é a soberania de Deus. Deus levou ela direitinho para o campo de Boaz. E quantos campos diferentes ela precisou frequentar? Só um dele, nenhum mais. No primeiro dia de trabalho ela já foi, vamos dizer assim, já foi contratada, não é? Você não vai sair daqui, você vai ficar aqui até acabar a colheita. E acabou a colheita, ela ganhou o quê depois da colheita? Um marido, né? Depois nós vamos ver isso depois, né? Vamos ver isso mais pra frente. Então assim, Deus é soberano, né? Deus é maravilhoso, irmãos. Olha como a gente precisa enxergar isso na nossa vida, né? Deus cuida da gente, né? Né? Então Ruth entrou sem saber na parte do campo que pertencia a Boaz, mas Deus sabia. Deus direcionou ela para lá, não é? Então tem um texto no Novo Testamento, Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ok? Então se você ama o Senhor, né? Deus está cuidando de você, lembra disso, tá? Versículo 4. O que o versículo 4 nos diz sobre o dia a dia de Boaz e de seus servos? O que a gente pode aprender no versículo 4? Leia, Horácio, por gentileza, bem alto. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. O que a gente pode aprender assim? O que esse versículo diz sobre a convivência lá? Aparentemente, né? Aparentemente tratava bem os seus servos. O que mais a gente pode aprender? Ele tinha negócios fora, não só ele. Como que é, Carlos? Não entendi. Ele tinha negócios fora também, né? Você fala por quê? Porque ele veio de Belém? Às vezes é porque ele estava vindo de casa, né? Pode ser também, né, Carlos? Pode ser? Às vezes ele tinha outras terras, né? Ele estava colhendo outras terras. Como é que é, Horácio? Conhecia o Senhor. Pois é onde eu queria chegar, meus queridos. O que é que a gente nota aqui? A gente nota que o Senhor Deus, e ele usa o termo aí, você vê, em letras garrafais, não é? Que é versículo 4, Javé, ok? O nome da aliança de Deus com Moisés, o Senhor Deus. Então,
O Senhor Deus era o personagem central na vida dessas pessoas, pelo menos na boca dessas pessoas, não é? Eles se lembravam de Deus e falavam do seu nome durante o dia. Eles estavam trabalhando e falavam: ó, o Senhor esteja com vocês. Pô, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Eles se lembravam de Deus durante o dia. Eles falavam de Deus. Eles não estavam lá só envolvidos com o trabalho, Deus e depois, não, que eu chego em casa, que eu leio minha Bíblia, não, que eu fui no culto domingo, não. Deus era algo que estava na mente, no coração deles durante o dia. O Senhor Deus te abençoe, não é? Isso acontece na sua vida? Você põe Deus no seu dia a dia? Ou você só lembra de Deus lá na hora de dormir? Né? Na hora que você está se alimentando, você lembra: ó, Deus, obrigado por esse pão, por esse café. Obrigado, Deus, por esse arroz. Louvado seja o Senhor pela vida do meu filho que completou aniversário agora. Louvado seja o Senhor. Ou você nem tchum para Deus nessas horas. Você está lá só comendo, festando, trabalhando, estudando. Coloque Deus sempre no centro da sua vida. Isso é importante. Ok? Olha, os versículos 5 a 7, eles falam do encarregado contando para Boaz sobre a Ruth. Que Boaz pergunta: quem que é essa? Né? Pergunta no versículo 4, finalzinho do 4, né? Olha, no 5, né? De quem é esta moça? No finalzinho do 5, de quem é essa moça? E aí o encarregado conta. Nós já falamos sobre isso, né? E depois nos versículos 8 a 14, aí Boaz tem o primeiro contato com Ruth, não é? E ele se aproxima dela. Vocês percebem com a gentileza que ele se aproxima dela, as palavras que ele usa para com ela, uma extrema doçura, um respeito, né? E vejamos o que ele diz, né? O que Boaz falou para Ruth? Está no versículo 8, irmãos. O que é que ele falou aqui, ó? Primeira frase lá. Não vás colher em outro campo. Versículo 8, é isso? Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Opa! Olha, Boaz mostrou preocupação com Ruth. Boaz já sabia da história de Ruth, a gente vai ver isso mais adiante, né? Ele já sabia. Quando alguém falou: essa é a Ruth, essa é a Ruth, a moabita que veio com Noemi, a terra dela, né? Abandonou tudo, né? Então ele se preocupou em atender essa pessoa, se preocupou em auxiliar essa pessoa, em fazer o bem para essa pessoa, né? Tratou ela como filha, né? Filha de um... Tratou ela com todo o respeito, todo o carinho de uma filha, né? Então o Boaz, ele simboliza muito bem o Senhor Jesus, como ele cuida, né, dos seus, como ele se importa com os seus, né? Alguém que estava com a vida assim totalmente destruída, né? Uma vida triste, desolada, e ele chega com todo carinho. Olha as palavras, gente, do versículo 8: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, né? Olha, você vai ficar aqui. Não vai, não. Ele não está pedindo. É uma ordem isso aqui. Só que é uma ordem embrulhada numa fala toda carinhosa, né? Não vás. Isso é uma ordem, né? Aqui ficarás. É outra ordem. Fala. Então, você acha que até agora, eu entendi, ele está fazendo isso com respeito a Noemi. Sim. Não diretamente a Ruth. Também, né? Também, porque ele reconhece lá para baixo: ó, bem sei o que fizeste pela tua sogra. Porque ele falou: quem sou eu para você fazer isso? Ele falou: opa, você fez isso pela sua sogra. Então ele reconhece também que ela também foi uma pessoa que renunciou à vida dela, né? Então ele reconheceu isso. Então, outra lição importante é o seguinte: aqui, ele fala ali, ó, aqui ficarás com as minhas. Não vai para outro lugar, não. Você vai ficar com quem? Com as minhas. Pois é, quem são as suas companhias? Não é? O Senhor Jesus, o Senhor Deus,
ele diz lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Olha, não vá por aí colher o lar, fica aqui com as minhas servas. Boaz, ele queria boas companhias para Ruth, ele queria segurança, ele queria conforto para ela, ele queria provisão para ela, ele queria dar a ela alguma coisa para ela e Noemi aguentar, continuar com a vida, né? E ele falou, você não vai sair daqui não, vai ficar aqui com as minhas servas, né? Então, assim, importante companhia. Então, assim, quem são suas companhias, seus melhores amigos, né? São os servos de Deus? O que mais que Boaz falou? No versículo 9, estarás atenta, presta atenção. Olha, agora ele começa a instruir, né? Ele começa a dar instruções para ela. Estarás atenta, não é? Depois embaixo ele fala, irás após elas, tudo no versículo 9. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas, quem? As servas, né? Então você presta atenção nas minhas servas, elas vão fazendo a colheita, você fica de olho nelas e você vai atrás delas, ok? Não dei ordem. Isso aqui já é a próxima. Peraí. Você está focado? Então Boaz falou para ela: foco, foco, presta atenção, né? Presta atenção, né? Você fica atento às minhas servas, né? E vai atrás delas. Irmãos, essa semana eu li João. Estava lendo João capítulo 21, né? Não sei se vocês lembram. Ela fala que Jesus providenciou uma grande pescaria, pesca maravilhosa para os apóstolos, né? E Pedro disse, vou pescar. Eles pescaram, não acharam nada. Aí Jesus aparece na praia, ao amanhecer, e fala, lá, né, à direita do barco, e jogaram 153 grandes peixes foram trazidos para a praia, né? Aquele barquinho, né? E aí Jesus fala com Pedro, né? Pergunta para Pedro, né? Se ele ama a Jesus, né? Ele ama, né? Eles comem lá um peixinho, né? Com pães, né? E acho que é grãos tostados aqui. E aí tu me ama, aí Pedro fica assim, claro que eu te amo e tal. E aí, de repente, ele pergunta sobre João, mas e esse aqui? E esse? E Jesus fala sobre a morte de Pedro. Aí ele pergunta sobre João, mas e esse aqui? Aí Jesus fala, quanto a ele, se eu quero que ele fique até que eu volte, isso não te interessa. Né? Mais ou menos assim. Não é na sua alçada você saber isso. Cuida da sua vida, foco. Né? Eu lembrei disso, eu lembrei de Ruth na hora que eu estava lendo. Jesus falou, olha, quanto à vida dele, não é sua preocupação, não é dos seus negócios isso. Foco no que eu te falei. Né? Então, Boaz também deu instruções para Ruth. Foco, fica atento e segue para você colher, minha filha. Né? Então, você está focado? Né? Você está disposto a ouvir? Porque ela estava ouvindo, porque ela estava muito disposta. Ela precisava muito comer, não é? Ela precisava sobreviver, então ela estava disposta, não é? Você está disposto a ouvir a voz de Jesus? O que Ele quer que você faça? Né? Fica atento. Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não é? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não é? Então, continuando, não dei, ainda no 9, versículo 9, não dei ordem aos servos que não te toquem. Irmãos, o que é isso aqui? Ele está falando o que agora? Proteção, segurança. Olha, porque você é uma senhora jovem, uma jovem senhora ainda. Eu já falei para eles, olha, eu já dei ordem para ninguém encostar em você. Então você segue as minhas servas, fica de olho e tal, fica tranquila, que eu te protejo. Eu já determinei essa provisão, essa proteção, desculpa. Eu já mandei os meus servos não encostar a mão em você, não é? Todo mundo sabe como é que é o ser humano, né, gente? Não é? Então ele falou, fica tranquila, não tenha medo, não é? Que mais? Peraí,
Deus é nosso escudo e fortaleza. Lembra disso, né? Salmo 46. Né? Socorro bem presente nas tribulações. O diabo não pode tocar em sua vida sem a expressa autorização de Deus. Ok? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom? Agora o versículo 9 ainda. Não acabou o versículo 9. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe. Agora ele está falando de quê, irmãos? Ainda não, Carlos. É outra coisa. Que não tem diferença entre o patrão e o empregado. Não, isso aí que você está falando é uma coisa só, né? Isso é na hora que ela senta à mesa com ele. Alimentação. Isso, provisão. Provisão. Olha, na hora que você tiver sede, vai lá nas vasilhas, nas minhas vasilhas, nas nossas vasilhas, nas vasilhas da fazenda. Ela não era funcionária de ninguém ali. Ela era alguém que estava pedindo, ela era uma pedinte. Né? Gente, naquela época, água potável não era tão fácil quanto hoje. Eles bebiam muito mais vinho do que água, justamente por causa disso. Né? Também por causa disso. Porque a água que tinha nem sempre era pura, própria para o consumo. Então eles misturavam o vinho com a água, né? Para beber. Então, óbvio, se você tiver sede, vai lá nas vasilhas e bebe, não é? Provisão. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida e as roupas, o serão. Você confia nisso, irmão? Você crê que Deus supre suas necessidades? Porque se você confia, quando o negócio arrocha, você tem que falar: Deus, o Senhor está no controle. Às vezes você vai ter que vender uma coisa, vai ter que abrir mão de outra, mas as suas necessidades Deus vai suprir. Ok? Então, confia na promessa de Deus. Agora sim, o versículo 12. O Senhor retribua o teu feito. Vocês perceberam o versículo 12? Como é que é lindo? Isso aqui é uma oração, né? Basicamente, é uma bênção. O versículo 12, ele fala assim: o Senhor retribua o teu feito. Qual feito? Que ele falou no 11, que ia ter renunciado à vida dela, o pai, a mãe, a terra dela, e vindo, se submeter, entrar debaixo das asas do Senhor, né? Versículo 11 ele fala isso. Desculpa, é o próprio 12, né? O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Gente, qual foi a resposta de oração de Boaz? Ele mesmo, não é? O Senhor retribua o teu feito, né? Eu vou chegar lá. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor. Qual foi a maior recompensa de Ruth? Casamento e filhos, uma nova família. Então a oração de Boaz, na verdade, a resposta de oração de Boaz foi ele mesmo, né? Que casou com ela posteriormente e formou uma família com ela, não é? Como Deus é maravilhoso, né? Deus é demais. Olha, ela falou assim: eu não sou ninguém, quem sou eu para você fazer isso, né, David? Quem sou eu? Eu não sou nem tua serva. Ele falou: olha, eu sei o que você fez. Olha, Deus sabe o que você faz para ele. Talvez ninguém sabe, e nem precisa saber, mas Deus sabe. Ok? Então o que você faz, faça para Deus. Não vou falar: Deus, ó, tá vendo como eu fiz para o Senhor? É do seu coração, gratidão, não é? E Deus, na sua graça, Ele nos recompensa. Ele não paga. Sabe por quê? Porque a gente não merece nada de Deus, né? Ele recompensa, Ele brinda. É um presente, é um prêmio, né? Há recompensas para os fiéis. A gente já viu isso. O tribunal de Cristo vai ter recompensa para aqueles que são fiéis, né? E olha, Deus abençoa mais a nossa devoção do que o nosso trabalho, tá? Boaz abençoou Ruth nem tanto porque ela estava lá colhendo,
mas pelo que ela fez por Noemi, pela devoção dela, de abrir mão da vida dela, de adorar, passar a aprender e a servir o Deus de Israel, do que porque ela estava lá colhendo. Aquilo era o de menos, né? Boaz valorizou a devoção, a vida espiritual dela. Agora, irmãos, o versículo 14, estou quase encerrando. Ela comeu, mais para frente, ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou, tá? Eu quero dizer o quê? Deus dá muito mais do que precisamos ou merecemos, ok? Boaz deu para ela muito mais do que ela merecia, né? Ou mesmo do que ela dava conta de colher sozinha. Tanto é que ela, na hora do almoço lá, né, na hora da refeição, ele deu para ela, que ela acabou levando para casa, depois levou para Noemi o resto da refeição e ainda de toda a colheita, que no final ele falou para o servo assim: olha, até o que vocês já colheram, joga no chão, deixa cair um pouquinho. Boaz falou isso para o servo, não sei se vocês notaram, deixa cair um pouco para ela colher, e não fala com ela não, repreenda ela não, deixa ela colher, né? Ele, olha, foi muito, mas muito generoso com ela. Você não estou fazendo vista grossa, caiu. Faz de conta. E ele falou só para eles, não falou para ela, né? E assim, Deus é generoso conosco, muito mais do que Boaz foi generoso com ela. Isso é só um símbolo, né? Talvez ele até mandou ajudar ela a levar, porque isso aqui é tanta coisa que ela sozinha, rapaz, que não vai levar. É possível. Explica, né? Uma coisa também importante a gente observar na Boaz, porque ao contrário de muitas coisas que é ensinado, né, hoje em dia, quer dizer, Boaz ela não estava fazendo para que Deus retribuísse a ele. Ele estava fazendo porque ele era grato a Deus pelo que Deus já tinha feito. Ele tinha muito. Né? Então assim, Então ele não estava negociando com Deus conforme ensina muito. Não, você dá tanto, Deus vai aumentar. Não, ele não tinha. e ele acabou também colhendo bênçãos disso. Porque assim, às vezes a pessoa fala: mas isso aqui foi já caso pensado. Não. Tanto é que quando no capítulo 3, nós vamos ver o susto que ele tomou. Ele teve um susto, né? Ele teve um susto, né? Então assim, foi generosidade. E quando a gente é generoso, né? Deus valoriza a nossa generosidade, né? Deus valoriza, glória a Deus. Amém. Vamos lá. Vamos estar acabando. Versículo 21. No finalzinho da história, ela volta para casa e ela fala para Noemi: não, ele já falou para mim o seguinte: com os meus servos ficarás, até que acabe a colheita não só da cevada, mas também do trigo. Toda a colheita. Ela ficou cerca de 6 meses trabalhando com Boaz. 6 meses. Por isso que eu estou falando no negócio do caso pensado, né? 6 meses passaram, tá? Desde o primeiro dia de trabalho até aproximadamente, tá? Porque ela chegou no começo. Ao finalzinho do capítulo 1 fala que ela chegou no começo da colheita, né? A colheita da cevada era mais ou menos 4 meses de colheita. E o do trigo vinha mais 2 meses depois. Então, somando os dois, dariam 6 meses. Fica aqui. Você vai ficar com os meus servos. Não vai para outro lugar, né? Tá, vamos lá. A última pergunta: como Noemi, penúltima, reagiu quando ela viu a generosidade? Quando ela viu o fruto do primeiro dia de trabalho de Ruth, aquele tanto de alimento, como é que ela reagiu? Ela ficou surpresa, né? Isso. Quem que é esse? Em primeiro lugar, quem te acolheu favoravelmente, né? E depois? Quando ela ficou sabendo que era Boaz. Ela falou: esse cara é falando de chegar. Mas ela falou uma coisa muito importante, além disso. Sabe aquela lâmpada que tinha apagado há muito tempo, que não funcionava há muito tempo? Amarga, de repente ficou doce, não é? Plim! Vocês não conseguem imaginar a cena, né? Ela, bendito seja o Senhor, né? Bendito seja Ele do Senhor, né?
Alegria voltou no coração dessa mulher, irmãos. Ela ficou radiante, né? Ela se alegrou, ficou agradecida a Deus. Por Deus ter colocado Ruth no caminho de Boaz, colocado Boaz no caminho de Ruth, né? Deus tem a hora certa de cada coisa. Confie nele. Espere nele. Não se torne amargo. Espere no Senhor. Amém? Lições finais de hoje. Deus é fiel. Deus é provedor. Deus é protetor. Deus dá direção. Deus derrama bênçãos abundantes. Sejamos dispostos e humildes para servir. Sejamos devotos a Deus e gratos por tudo que Ele nos faz. Oremos. Querido Deus, obrigado por Ruth, capítulo 2. Obrigado por esse capítulo tão bonito, Pai. Ajuda-nos, Deus, a enxergar a graça do Senhor sobre nós, cuidando de nós, Deus, governando nossa vida, protegendo, provendo, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.